Fala pessoal, beleza? Passando aqui para trazer para vocês mais uma vez alguns assuntos tributários, alguns pontos que de alguma forma vão impactar a vida de vocês, vocês que são empresários, vocês donos de empresa, vocês do Simples Nacional, vocês do lucro presumido, lucro real, você aí que trabalha em empresa, que precisa dessa informação para compor aí o seu preço de venda, você que está comprando também, que precisa entender um pouco mais sobre a parte tributária. Esse é o objetivo do canal, esse é o objetivo que eu criei esse tipo de comunicação para que você possa ter essa informação de fácil acesso sobre um especialista, sobre a ótica de um especialista tributário, tá certo? E hoje eu separei para vocês sobre a reforma tributária, né? Mais especificamente os impactos do Simples Nacional. Eu acho interessante, eu não tinha colocado no meu Instagram esses assuntos, mas eu achei um ponto bem interessante sobre a maneira de como que vai ser a partir da reforma tributária. É claro que eu já tinha comentado com vocês que o Simples Nacional não será revogado, né? Mas o que vai acontecer com ele após a reforma tributária? Esse é um ponto que eu vou colocar logo mais, mas antes disso, peço que você que estiver me acompanhando pelo LinkedIn, pelo Instagram ou pelo YouTube, compartilhe, né, esse vídeo para que ele possa chegar ao maior número de pessoas. Curta, dê aquele joinha. Quem estiver me acompanhando pelo YouTube, se inscreva no canal para que você possa receber esse conteúdo no mesmo dia que eu posto. Eu sempre posto no finalzinho do sábado, tá, gente? Para que tenha, sim, de fato, aí um resumo da semana, tá bom? Esse é o meu objetivo. Então, compartilhe esse vídeo, vale a pena. É um assunto muito interessante que pode, de repente, aí você ter uma noção de como vai ser o seu futuro tributário, né? Pós-reforma tributária. Então, gente, reforma tributária. A reforma tributária foi aprovada finalmente, né? Depois de muitos anos aí sendo discutidas, muitas propostas surgiram, né? Algumas foram colocadas, algumas formas de cálculo foram colocadas também, alguns impostos que foram colocados no início para ser extintos, outros não, tá? Tivemos muitas disputas entre os entes federativos, entre os estados, os municípios e a União. Quem poderá fazer a fiscalização, quem vai recolher, quem vai ser o responsável pelo recolhimento dos impostos, dos tributos, como vai ser essa distribuição. Então esse aí foi um dos pontos que demorou bastante aprovação aí na Câmara dos Deputados nos últimos 30 anos, né, gente? E também o lobby, né? Muitos setores que estão acostumados a receber incentivo fiscal, né? Incentivos da União, dos estados ou dos municípios, acabam pressionando o governo ou quem tiver aí colocando a proposta para que eles possam continuar recebendo esses incentivos fiscais. Então esses dois pontos são os dois pontos principais que motivaram bastante a demora na aprovação de uma emenda constitucional no Congresso Nacional. E a partir desse ano, 2023, passou aí na Câmara dos Deputados e agora está na mão dos senadores, né? Os senadores vão verificar se eles vão fazer alguma alteração no texto, se vão excluir algum artigo, algum ponto, algum dispositivo do que foi aprovado, né? Se tem alguma consideração a ser colocada, uma sugestão de consideração, e aí volta para os deputados e, se for o caso, depois remete novamente para o Senado. O que acontece é o seguinte, gente, a expectativa é que a reforma tributária saia, né, a aprovação da emenda constitucional até dezembro de 2023, deste ano, né? Então, provavelmente a gente vai ter aí a aprovação nas duas casas, né, do jeito que pede. Mas em 2024, no ano que vem, a gente vai ter provavelmente a publicação de uma lei complementar que vai ter a natureza de regular a operação, né, de definir alguns pontos, base de cálculo, por exemplo, para saber como que vai ser aí a tributação da reforma tributária, tá? E 2025, um ano depois, é que a gente vai ter aqui um período de teste, algumas configurações, provavelmente vai ter algumas regulamentações de obrigações acessórias, como que vai ser a nota fiscal, como que vai ser o SPED, né, como que vai ser declarado esses tributos, para 2026 entrar aí uma alíquota de teste, né, provavelmente vai ser do CBS, né, das contribuições, que vai entrar aí para tentar
extinguir o PIS e a COFINS, né? Esse aí é o panorama geral da reforma tributária, mas como que fica o Simples Nacional, né, gente? Como que vai ser o Simples Nacional? De acordo com a proposta, o Simples Nacional ele não será afetado, ou seja, não será excluído do sistema tributário nacional, tá? Ele vai ser mantido. Isso é uma ótima notícia para quem trabalha aí com empresas do Simples Nacional. Hoje em dia, para você ter uma ideia, em torno de 80% ou 90% das empresas estão no Simples Nacional. Elas são muito importantes para o mercado nacional, né? Tanto para quem compra como também para quem vende, né? Com essa simplificação aí da forma como é recolhido os impostos, né? Tudo em uma guia única. A simplificação também nas obrigações acessórias. Então, o Simples Nacional ele é sim um regime importante, né? Só tem um ponto que vale a pena, né, considerar, é a questão do faturamento, né? As empresas ficam presas ao faturamento, ao teto de faturamento. Quando começa a ganhar fôlego financeiro, elas são praticamente obrigadas a mudar para um regime mais robusto. Aí, é claro, entra a figura de um tributarista para fazer a reforma, ou melhor, para fazer o planejamento tributário desse Simples Nacional. Mas não é esse ponto que eu venho comentar com vocês. É sobre uma possibilidade do Simples Nacional tomar créditos após a reforma tributária. É isso mesmo, gente. Com a reforma tributária, vamos ter aí o CBS e o IBS, né, para o Simples Nacional também, porque o Simples Nacional, para quem ainda não sabe, ele reúne uma quantidade de impostos, né, dentro de uma guia só. E esses impostos, essas contribuições, né, esses tributos, eles estão lá, o ICMS, o ISS, o PIS e a COFINS, que são impostos, né, que são contribuições que vão sair do ordenamento jurídico brasileiro após a reforma tributária. E com base nisso vai ser incluído os 2 novos tributos, né? A reforma tributária vai trazer aí os 2 tributos, o IBS e o CBS. E o contribuinte do Simples Nacional, aquela empresa que está enquadrada no Simples Nacional, poderá optar em recolher esses impostos, esses tributos, de forma separada, apartada, fora do Simples Nacional. E com essa possibilidade, essas empresas poderão tomar créditos também dos insumos, né, dos produtos que eles compram para comercialização ou produção, mesmo estando no Simples Nacional. Então é uma boa, gente. Talvez você aí do Simples Nacional não tinha isso nos seus controles, não tinha isso aí na sua programação, mas você, após a reforma tributária, poderá, né, ter a possibilidade de apurar o imposto separadamente e aproveitar o crédito. E você que compra do Simples Nacional ou você compra, né, do Simples Nacional, você que é do lucro real ou do lucro presumido, você poderá tomar crédito também dessa parte aí que é recolhida separadamente. Por quê? Porque continua a cadeia, né? O Simples Nacional, fazendo essa opção, ele pode repassar esse crédito. Então, gente, é uma oportunidade incrível para o Simples Nacional, né? Poder fazer aí o seu planejamento tributário. Aí, nesse ponto, é interessantíssimo você do Simples Nacional contratar, né? Chamar alguém aí, um especialista, para fazer o cálculo de como vai ser após a reforma tributária e verificar se continua sendo viável permanecer no Simples Nacional ou, quem sabe, ir por um lucro real, né? Um lucro presumido após a reforma. Então é isso, gente. Esse foi um ponto que eu separei, que vale a pena considerar. Você, principalmente você empresário do Simples Nacional, sobre essa possibilidade aí de obter créditos, né, no pagamento dos impostos e contribuições que serão gerados após a reforma tributária, tá bom? Essa semana eu não separei nenhum assunto, não publiquei nenhum ponto lá no meu Instagram, então eu trouxe esse ponto que eu não tinha publicado ainda, tá bom? E é isso, pessoal. Essa semana foi esse assunto, e na próxima semana eu volto aí com alguma novidade, como foi feito nessa semana, ou com algum comentário sobre alguma reportagem que eu busquei aí do jornal J, né, do portal J, ou do Valor Econômico, tá bom? Um bom final de semana para vocês e até a próxima semana. Um abraço.